Filhas de Deus. Capítulo 4. A importância do estudo da Bíblia e da oração. Todos os que desejem ser obreiros eficientes devem dedicar muito tempo à oração. A comunicação entre Deus e a alma tem de manter-se livre a fim de os obreiros poderem reconhecer a voz de seu comandante. A Bíblia deve ser diligentemente estudada. A verdade de Deus, como ouro, não se acha sempre à superfície. Pode ser obtida unicamente mediante atenta meditação e estudo. Este estudo não somente enriquecerá o espírito com os mais valiosos conhecimentos, como fortalecerá e ampliará a capacidade mental, proporcionando real apreciação das coisas eternas. Sejam os divinos preceitos introduzidos na vida diária, seja a vida modelada segundo a grande norma de Deus quanto à justiça, e todo o caráter será fortalecido e enobrecido. Estudar a palavra. O grande livro de estudo. A Palavra de Deus é o grande guia para os alunos de nossas escolas. A Bíblia ensina a inteira vontade de Deus para com os filhos e filhas de Adão. É a regra de vida, ensinando-nos algo sobre o caráter que precisamos formar para a futura vida imortal. Nossa fé, nossa prática, pode tornar-nos cartas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens. Os homens não necessitam da pálida luz de tradições e costumes para tornar compreensíveis as Escrituras. Isto é exatamente tão sensato como supor que o sol, brilhando nos céus ao meio-dia, precisasse da bruxuleante candeia da terra para aumentar-lhe o brilho. As fábulas ou as declarações de sacerdotes e pastores não são necessárias para salvar do erro os alunos. Consultai o oráculo divino e tereis luz. Na Bíblia, todo dever é esclarecido, toda lição é compreensível, capaz de preparar os homens para a vida eterna. O dom de Cristo e a iluminação do Espírito Santo nos revelam o Pai e o Filho. A palavra é exatamente adequada para tornar homens, mulheres e jovens sábios para a salvação. Na palavra é claramente revelada a ciência da salvação. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Examinais as Escrituras, pois ali está o conselho de Deus, a voz de Deus falando à alma. Todos devem atingir elevado padrão de excelência. A Bíblia deve ser um livro para estudos. As preciosas pérolas da verdade não jazem na superfície para serem encontradas por um leitor descuidado, desinteressado. Cristo sabia o que era melhor para nós, em qualquer idade, quando ordenou: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus, o maior mestre que o mundo conheceu, deseja que homens, mulheres, crianças e jovens alcancem o mais elevado padrão de excelência de caráter. Deseja que cheguem a um pleno desenvolvimento mental, moral e físico. Atentar para o que e como ouvimos. Precisamos examinar de tempos em tempos, conjuntamente, as razões de nossa fé.
É essencial que estudemos cuidadosamente as verdades da Palavra de Deus, pois lemos que alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Estamos em grave perigo quando consideramos levianamente qualquer verdade, pois então a mente se abre para o erro. Devemos atentar para como e o que ouvimos. Não precisamos buscar entender os argumentos que os homens apresentam em apoio às suas teorias, quando se pode perceber facilmente que essas teorias não estão em harmonia com as Escrituras. Alguns que pensam possuir conhecimento científico estão, por meio de suas interpretações, apresentando ideias errôneas, tanto da ciência como da Bíblia. Deixemos que a Bíblia resolva cada questão essencial à salvação do homem. Importante aconselhar-se com o melhor amigo, Jesus. Tome tempo para estudar a Bíblia, o livro dos livros. Nunca houve um tempo em que foi tão importante que os seguidores de Cristo estudassem a Bíblia como agora. Influências enganosas estão por todos os lados e é essencial que você se aconselhe com Jesus, seu melhor amigo. O viajante pode encontrar o caminho da vida mediante a fé e obediência, mediante o permanecer à luz da justiça de Cristo. Mas como entender o que significam esses termos se não compreendemos a Bíblia? Na palavra de Deus, o dever é tornado claro e tudo o que se relaciona com a vida religiosa é apresentado de maneira definida. Todo o plano da salvação é delineado e apontados os auxílios para a alma. A forma como o crente pode ser completo em Cristo é desdobrada. Cultivar o gosto pela Bíblia. A menos que se use a mente, ela cessará de expandir-se. A menos que se cultive o gosto para amar a Bíblia, ele deixará de apreciar as verdades da Palavra de Deus. O estudante só pode ver a profundidade daquilo que explora e não aprecia o que jaz além da esfera de seus estreitos limites. Sua própria ignorância, porém, o tornará presunçoso, loquaz e jactancioso. Que posso dizer a vocês, rapazes e moças, para despertar-lhes o vigor em seus esforços por superar obstáculos? O esforço mental se tornará mais fácil e satisfatório ao se empenharem na tarefa de compreender as coisas profundas de Deus. Cada um deve decidir que não será um estudante de segunda classe, que não permitirá que outros pensem em seu lugar. Deveria dizer aquilo que outros conseguiram em conhecimentos e na palavra de Deus hei de eu alcançar, mediante diligentes esforços. Podemos conjugar as melhores energias da mente e, no senso de nossa responsabilidade para com Deus, podemos fazer o melhor possível e não deixaremos de avançar e vencer as dificuldades. Não nos sentemos em indolente comodismo, sem fazer nenhum esforço especial para realizar nossa obra. Façamos a escolha em alguma parte da grande vinha do Mestre e realizemos uma obra que exija exercício de tato e talento. Tanto quanto possível, andemos na companhia dos que são intelectuais, que são capazes de detectar erros em nós e de colocar-nos em guarda contra a indolência, arrogância e o trabalho superficial. Um fanfarrão será reconhecido e tido na conta daquilo que vale e nada mais. O estudo da Bíblia desenvolve o intelecto. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
A palavra de Deus deve tornar-se o grande poder educador. Como os estudantes conhecerão a verdade, a não ser por atento, diligente e perseverante estudo da palavra? Eis aqui o grande estímulo, a força oculta que aviva as faculdades mentais e físicas, dirigindo a vida na direção certa. Na palavra há sabedoria, poesia, história, biografia e a mais profunda filosofia. Eis aqui um estudo que estimula a mente para uma vigorosa vida salutar, despertando-a para a atividade mais elevada. É impossível estudar a Bíblia com espírito humilde e dócil sem desenvolver e fortalecer o intelecto. Os que melhor se acham familiarizados com a sabedoria e o propósito de Deus, da maneira como foram revelados em Sua palavra, tornam-se homens e mulheres de vigor mental e podem tornar-se obreiros eficientes com o grande educador, Jesus Cristo. Bíblia, o maior de todos os educadores. O único livro indispensável ao estudo de todos é a Bíblia. Estudada com reverência e piedoso temor, é ela o maior de todos os educadores. Nenhum sofisma existe nela. Suas páginas estão cheias da verdade. Desejamos obter um conhecimento de Deus e de Cristo, a quem Ele enviou ao mundo para viver e morrer pelos pecadores? Um zeloso e diligente estudo da Bíblia é necessário para conseguir esse conhecimento. Mulheres devem desenvolver a mente. Mulheres que professam piedade geralmente deixam de educar a mente. Deixam-na sem controle, que vá aonde lhe apraz. É esse um grande erro. Muitas parecem não ter nenhum poder mental. Não educaram a mente a pensar, e por não terem feito isso, supõem não poder fazê-lo. São necessárias meditação e oração para crescer na graça. Tornar a mente um depósito da verdade. Que desculpa temos, irmãs, para não devotar todo o tempo possível à pesquisa das Escrituras, tornando a mente um depósito de preciosidades a fim de apresentá-las aos que não se acham interessados na verdade? Será que nossas irmãs se erguerão à altura da emergência? Trabalharão elas pelo Mestre? Organizar uma sociedade bíblica para leitura e estudo. Se os jovens e homens e mulheres adultos organizassem uma sociedade na qual a leitura e o estudo da Bíblia se tornassem o tema preeminente, pesquisando as profecias e nelas se demorando e estudando as lições de Cristo, haveria força na sociedade. Não há livro a partir de cujo manuseio a mente se eleve, fortaleça e expanda tanto como a Bíblia. E nada há que dote todas as nossas faculdades de tanto vigor renovado como o colocá-las em contato com as estupendas verdades da Palavra de Deus, pondo a mente para compreender e medir essas verdades. O estudo regular descerra novas verdades. O mestre da verdade deve avançar em conhecimento, crescendo na graça e na experiência cristã, cultivando hábitos e práticas que honrem a Deus e sua palavra. Deve mostrar a outros como fazer uma aplicação prática da palavra. Todo avanço que fizermos em capacidade santificada, em estudos variados, nos ajudará a entender a palavra de Deus, e o estudo das Escrituras nos ajudará no estudo de outros ramos essenciais na educação. Depois do primeiro contato com a Bíblia, o interesse do sincero inquiridor cresce rapidamente.
A disciplina obtida por um estudo regular da Palavra de Deus capacita-o a ver o frescor e a beleza da verdade, que ele nunca antes havia discernido. A referência a textos no falar torna-se natural e fácil para um estudioso da Bíblia. Oração. Oração diária, essencial ao crescimento. Se quisermos desenvolver um caráter que Deus possa aceitar, precisamos formar hábitos corretos em nossa vida religiosa. A oração diária é tão essencial ao crescimento na graça e mesmo à própria vida espiritual, como o alimento temporal ao bem-estar físico. Devemos acostumar-nos a elevar muitas vezes os pensamentos a Deus em oração. Se a mente vagueia, devemos fazê-la retornar mediante perseverante esforço. O hábito finalmente fará que isso seja fácil. Não podemos, por um momento, separar-nos de Cristo com segurança. Podemos contar com Sua presença para nos assistir a cada passo, mas somente observando nós as condições que Ele mesmo estabeleceu. Obter vitória sobre o eu mediante a oração. O Senhor necessita de homens e mulheres que levem consigo para a vida diária a luz de um piedoso exemplo. Homens e mulheres cujas palavras e ações mostrem que Cristo habita no coração, ensinando, conduzindo e guiando. Ele necessita de homens e mulheres de oração, que, ao lutarem a sós com Deus, obtêm a vitória sobre o eu, e então saem para partilhar com outros aquilo que receberam da fonte do poder. Deus aceita aqueles que crucificam o eu e os torna vasos de honra. São nas mãos dele como o barro nas mãos do oleiro, e Deus opera a sua vontade por intermédio deles. Tais homens e mulheres recebem poder espiritual. Cristo vive neles e o poder do seu Espírito lhes assiste os esforços. Entendem que devem viver neste mundo a vida que Jesus viveu, uma vida isenta de todo o egoísmo, e ele os capacita a dar a seu respeito um testemunho que atrai pessoas à cruz do Calvário. A oração refrigera a alma. Há na Palavra de Deus ricas promessas para nós. O plano da salvação é amplo. Não é mesquinha, limitada a providência que foi tomada em nosso favor. Não somos obrigados a confiar na evidência que tivemos um ano ou um mês atrás, mas podemos hoje ter a certeza de que Jesus vive e está fazendo intercessão por nós. Não podemos fazer o bem aos que nos rodeiam enquanto nossa própria alma está destituída de vida espiritual. Nossos ministros não lutam a noite inteira em oração, assim como faziam muitos piedosos ministros antes de nós. Sentam-se encurvados sobre mesas, escrevendo lições ou preparando artigos para serem lidos por milhares. Arranjam fatos de molde a convencer a mente com respeito à doutrina. Todas essas coisas são essenciais, mas quanto pode Deus fazer por nós, enviando luz e poder convincente aos corações em resposta à oração da fé? Os assentos vazios nas nossas reuniões de oração dão testemunho de que os cristãos não se dão conta das reivindicações de Deus a seu respeito. Não percebem seu dever de tornar essas reuniões interessantes e bem-sucedidas. Cumprem uma rotina monótona, cansativa e voltam para casa sem o refrigério e a bênção. Necessária a comunhão com Deus. Várias vezes, cada dia, preciosos e áureos momentos
devem ser dedicados à oração e ao estudo das Escrituras, nem que seja para guardar na memória um texto só, a fim de que a vida espiritual seja estimulada. Os variados interesses da causa fornecem-nos alimento para a reflexão e uma inspiração para nossas orações. A comunhão com Deus é altamente essencial para a saúde espiritual e somente através dela pode ser obtida aquela sabedoria e correto discernimento tão necessários à realização de todo o dever. Não negligenciar a oração. Alguns, temendo sofrer perda de tesouros terrenos, negligenciam a oração e o reunir-se para a adoração de Deus, para que tenham mais tempo para dedicar às suas lavouras ou seus negócios. Mostram por suas obras a que mundo eles dão mais valor. Sacrificam privilégios religiosos que são essenciais para seu crescimento espiritual pelas coisas desta vida e deixam de obter o conhecimento da vontade divina. Não aperfeiçoam um caráter cristão e não alcançam a medida de Deus. Põem em primeiro lugar seus interesses temporais, mundanos e roubam a Deus o tempo que deveriam dedicar ao seu serviço. Essas pessoas, Deus assinala e receberão maldição em vez de bênção. Todos os que buscam a Jesus o encontram. Não há tempo para orar? Não há tempo para dizer ao Senhor: precisas manter-me pelo teu poder? Deixar o Senhor fora da vista não diminuirá os cuidados, mas os multiplicará. Um espírito cristão é tão essencial nas atividades seculares como é ter o Espírito de Deus no lugar onde se costuma fazer oração. Aquilo de que todos nós necessitamos é buscar ao Senhor e a graça do cristão se evidenciará. Todos os que o buscam reconhecem que Jesus é um socorro muito presente em todo o tempo de necessidade. Ser vencedor por intermédio de Jesus. Não leve suas tristezas e dificuldades ao ser humano. Apresente-se àquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Ele sabe exatamente como ajudá-lo. Não se volva do amorável e compassivo Redentor aos amigos humanos que, embora lhe deem o melhor que possuam, podem conduzi-lo a caminhos errados. Leve todas as suas perplexidades a Jesus. Ele o receberá, fortalecerá e confortará. Ele é o grande médico que cura todos os males. Seu magnânimo coração de infinita bondade anela por você. Ele lhe envia a mensagem de que você pode se recuperar dos ardis do inimigo. Pode conquistar novamente o respeito próprio. Pode se colocar na posição em que se considere não um fracasso, mas um vencedor na enobrecedora influência do Espírito de Deus e por meio dela. A oração é vida. Orar 3 vezes ao dia é tão apropriado, tão fundamental para nós como o era para Daniel. A oração é vida, o alicerce do crescimento espiritual. No lar, perante a família e perante as outras pessoas, devemos testificar dessa verdade. E quando tivermos ocasião de encontrar os irmãos na igreja, falemos sobre a necessidade de manter aberto o canal de comunicação entre Deus e a mente. Digamos que, se tiverem ânimo e voz para orar, Deus dará resposta às suas orações. Que ninguém negligencie seus deveres religiosos. Exortemos os irmãos a orar. Precisamos buscar se quisermos achar. Precisamos pedir
se quisermos receber, e precisamos bater se quisermos que a porta se abra.